Boa tarde, senhores. Boa tarde, boa tarde. Tudo bom? Deixa eu tirar o desfoque aqui da câmera antes da gente começar e dar uns recadinhos muito importantes. 2 segundos. A professora não precisa desfocar a câmera, porque... Senhores, estamos aqui na sala 504, tá bom? 504 do prédio do NPJ, no qual, senhores, estamos iniciando as trilhas de aprendizado. Para quem não sabe, as trilhas são obrigatórias para o núcleo de prática, seja qual o EP que vocês façam. Temos EP1, EP2, EP3, todos com trilhas obrigatórias presenciais e online. Lembrando, tá, senhores? Quem assiste presencial está recebendo uma carga horária superior a quem está assistindo online. Professora, mas eu só posso assistir online. Tenho certeza que algum horáriozinho vocês têm como assistir, dar um pulinho aqui, principalmente a galerinha que faz EP3, ó, pessoal do EP3 quarta-feira, termina aqui a aula, pode vir aqui dar um pulinho, assistir presencial com a professora, como alguns alunos estão fazendo, tudo bem? Fora isso, senhores, lembrando, bem, vocês estão conseguindo compartilhar, acessar o material pelo slide, pelo compartilhamento, o pessoal que está presente está assistindo o compartilhamento em sala, na tela, sala 504, do prédio do NPJ. Não se esqueça, as 3 obrigatórias estão correndo, todas elas aqui presenciais, tanto comigo, como com o professor Marcílio, como com o professor Flávio, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandra Brechá, sou professora da Estácio Penal, Processo Penal Prático Criminal, e o mais importante atualmente, sou professora orientadora do NPJ de Niterói, do EP3, ok? Já tivemos nossa primeira trilha obrigatória, para quem ainda não assistiu, vai lá na página para assistir, lembrando, trilhas só vão surtir efeitos a título de carga horária, caso os senhores façam o quê? Caso os senhores simplesmente façam aquele relatório e entreguem para o professor de vocês, tá? Então, não se esqueçam, não adianta só assistir a aula que está gravada, não adianta também só vir aqui presencial, tem que fazer o relatório da trilha e apresentar para o professor de vocês em sala, para que eles anexem o relatório de vocês, para que então passe a valer a carga horária necessária, tá? Então, não se esqueçam de fazer o relatório. Qual é a proposta de hoje, senhores? A proposta de hoje é a gente fazer uma análise sobre juizado especial criminal, ok? Nossa proposta hoje é juizado especial criminal. E aí, para isso, eu precisava fazer uma introdução para vocês. Pode? Pode? Vamos fazer aquela introdução básica? Professora, que introdução. Como é que vocês sabem que a demanda criminal vai ser em sede de juizado especial criminal? Hein? Como é que vocês sabem? Um fato é narrado. Alguém se direciona à delegacia e narra um fato. Chegando lá, a autoridade policial identifica que, na verdade, aquele fato ele vai se adequar tipicamente a uma norma penal que vai conceituar, classificar aquele delito como delito de menor potencial ofensivo. Mas o que é delito de menor potencial ofensivo? Pois é, o pessoal normalmente esquece. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que a gente tem tecnologia, e vamos compartilhar, sabe o quê? Vamos compartilhar, não questões particulares, professora, lógico, vamos compartilhar a lei. Lei 9.099, ó, vocês estão comigo acompanhando ao vivo, professora, procurando a lei 9.099, 95. Professora, o que é isso? Lei de Juizados Especiais Criminais. Olha para a professora. Lei de Juizados Especiais Criminais. Professora, não é só juizado especial criminal, lógico, é juizado especial civil e criminal. Mas a galera do civil, que gosta muito de questão patrimonial, não gosta de buscar a efetiva, né, a efetivização da paz social. Paz social é essa que a gente só alcança através da aplicação da norma penal. Galerinha que gosta de dinheiro, vai lá para o EP1, agora a Marcília vai me matar. Vai lá para o EP2, para o EP4. Aqui no EP3, simples. A gente está buscando a paz social, convívio humano em sociedade, dentro de normas que regulamentam o nosso comportamento. Que normas? As normas de direito penal. E aí, senhores, o que importa no juizado especial criminal, depois desse discurso bobo, é dizer para vocês, senhores, que a lei vai dizer para vocês o que é delito de menor potencial ofensivo. Artigo 60 começa, juizado especial criminal. E vai dizer para vocês, juizado especial criminal provido por juízes togados ou togados de juízes leigos, tem competência para conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Para quem não lembra, conexão e continência
São causas modificativas de competência. Professora, tem possibilidade, então, de um delito de menor potencial ofensivo não ser julgado por um juiz do juizado? Tem. Tem. Porque se ele for conexo com um delito do júri, se ele for conexo com um delito de vara criminal, se ele for conexo, ele pode vir a ser processado, julgado em um juizado, um juízo que não seja o juizado especial criminal. Mas a regra é narrado junto à autoridade policial, ou comunicado junto ao Ministério Público, ou tratando-se de ação penal privada, demandada junto ao juizado especial criminal, eventual queixa ou denúncia envolvendo menor potencial ofensivo, é agora que vocês vão aprender o que acontece. Mas antes, de novo, vocês precisam saber o que é menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo, senhores, são todas as contravenções penais, todas, não importa o quantitativo de pena, e, agora sim, e crimes em que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, igual ou inferior. O que é não superior? Pena igual ou inferior a 2 anos. Sendo pena igual ou inferior a 2 anos, estamos tratando de um delito classificado, nos termos da Lei 9.099/95, como crime de menor potencial ofensivo. Além disso, as contravenções sempre serão delitos de menor potencial ofensivo. Lembrando, senhores, delito se divide em contravenções e crime. Crime e contravenção não é a mesma coisa. Então, senhores, delitos de menor potencial ofensivo, contravenções penais e crimes aos quais a lei não comine pena máxima superior a 2 anos. Narrado o fato em sede de autoridade policial, a autoridade percebe que o delito narrado, então, a notícia crimes, a delação crimes, envolve a prática de um delito de menor potencial ofensivo. O que a autoridade faz? Primeira coisa, senhores, a autoridade não registra a ocorrência. Como não? Não. Mas se for ação penal pública, tudo bem, ele não registra a ocorrência. Ele lavra termo circunstanciado. Ele lavra termo circunstanciado. O termo circunstanciado, os delitos de menor potencial ofensivo, está para o que a gente chama de inquérito policial, procedimento administrativo, inquisitorial, que tem como objetivo a colheita de indícios de autoria e materialidade a autorizar a propositura de uma ação penal, a tal da justa causa. Só que, senhores, o artigo 69 da Lei 9.099 vai dizer para vocês, a autoridade policial que tomar ciência da ocorrência de um delito de menor potencial ofensivo não vai registrar a ocorrência. Ele vai lavrar termo circunstanciado, o qual encaminhará diretamente ao juizado especial criminal, juntamente com o autor do fato e a vítima. Autor do fato, o suposto autor do fato no juizado, é o que vocês gostam muito de chamar na vara criminal de réu. Tudo bem? Professora, mas como é que faz? A autoridade policial não pode realizar nenhum tipo de diligência? Pode. Inclusive, senhores, um exemplo, eventual lesão corporal, para ser classificada como leve, lembra? Leve, grave, gravíssimo, ela precisa de um laudo de Instituto Médico Legal. E esse laudo vai ser realizado através de requerimento da autoridade policial, que está, então, atendendo você, cidadão. E quando o ML lavrar, declarar que sua lesão corporal é leve, aí, em vez de registrar a ocorrência, a autoridade vai lavrar o termo circunstanciado, porque, de acordo com o laudo do ML, constatou-se que sua lesão corporal não é grave. Se não é grave, é delito de menor potencial ofensivo. Tudo bem? Existe possibilidade de diligências para a autoridade policial em caso de delito de menor potencial ofensivo? Sim, lógico que existe, se elas estiverem necessárias. Caso contrário, senhores, remete-se o termo circunstanciado juntamente com o autor do fato, o suposto autor do fato e a vítima para o juizado especial criminal. Lembrando, senhores, remetido, olha que lindo, artigo 70, comparecendo o autor do fato e a vítima, não sendo possível a realização imediata de audiência, ela será designada para a data próxima, onde ambos serão cientificados, intimados para comparecimento. Alguém ouviu falando que, remetido o termo circunstanciado, o Ministério Público apresentará denúncia? Não. Senhores, os senhores, a partir de agora, vão conhecer a fase preliminar do Juizado Especial Criminal. Para quem não sabe, a Lei 9.099, ela é a fundadora dos princípios
né, princípios processuais penais negociais. São institutos penais negociais. Foi a fundadora do Instituto da Pretensão do Estado de autorizar, através de legislação própria, a possibilidade de se negociar pretensão punitiva estatal. Professora, não entendi. Senhores, a Lei 9.099 criou justiça negocial penal. Ela criou a possibilidade de desjudicializar questões de menor influência, menor relevância penal. O que é o delito de menor potencial ofensivo? São os delitos que a lei diz que são de menor relevância penal. Tem relevância penal? Lógico que tem, porque caso contrário, não seriam tipificados como crime. Mas ela vem dizer, a relevância, a reprovação social na prática desses delitos é de menor relevância. Então, a gente pode tratar de outra forma. E a Lei 9.099 e 95 passou a tratar de outra forma, através de institutos despenalizadores, medidas Professora, deixou de ser crime? Não. Deixou de se buscar a todo custo uma sentença penal condenatória com aplicação de pena. Passou a se buscar o efetivo objetivo da lei penal. Estabelecimento do convívio social, a pacificação social. E vocês vão ver comigo como é que por vezes é muito mais eficiente do que uma sentença condenatória. Vem comigo. E aí, senhores, em algum momento, por enquanto, a gente ouviu falar denúncia, Ministério Público recebe o termo circunstanciado e denuncia? Até agora nada, porque a gente está numa fase preliminar. E aí, não sendo possível a realização dessa audiência, professora, mas como é que seria possível? Vou dar um exemplo para vocês, desculpa, vou dar um exemplo para vocês. O Juizado Especial Criminal do Leblon, ele fica, tá escuro, né, gente? Desculpa. Ele fica, vou chegar um pouquinho para cá só para os coleguinhas da internet conseguirem me enxergar melhor. Ele fica, o Juizado Especial Criminal do Leblon, ele fica em cima, o prédio da delegacia do Leblon, está aqui, frente à Gávea. É do Leblon, mas ele fica em frente à Gávea, sabe, Gávea? Como regaço do Flamengo. Exatamente. Então, a delegacia, desculpa, fica no andar de baixo e o juizado fica no andar de cima. É a escada, sem dificuldade nenhuma. Vê se... melhorou muito. Olha o que a tecnologia não faz, né? O pessoal usando a internet, desculpa, estava vendo a professora meio escura, né? Agora já está dando para ver, né? E a professora apaga a luz aqui no primeiro, na primeira fase aqui da sala, para o pessoal ver direitinho, né? Os slides ficam mais confortável, tá bom? E aí, senhores? E aí o que acontecia? Você ia na delegacia ali do Leblon, tá? Registrava, denunciava, lavrava, comunicava a ocorrência do delito, a adequação do que você estava denunciando a fato típico, a autoridade percebia que era uma demanda que envolvia crime de menor potencial ofensivo. O que a autoridade fazia? Ela lavrava o termo circunstanciado, encaminhava os dois envolvidos que eles se tivessem presentes, no mesmo momento, se tiver presente, no mesmo momento para o juizado. Em Niterói, o juizado era inicialmente, sabe onde? Em cima da rodoviária. As pessoas lavravam o termo circunstanciado aqui na 76 e eram encaminhadas a descer a Visconde de Sepetiba todinha para ir para o juizado. E funcionava. Isso em 95. Professora, por que não funciona mais? Porque hoje a demanda não permite mais o acolhimento de todo mundo que vai na delegacia de forma tão pronta, tão de pronto atendimento junto à justiça. Tudo bem? Mas a intenção do juizado, para quem não sabe, quem nunca leu o início das disposições gerais da Lei 9.099, as principais disposições são os princípios. E, entre eles, a gente tem a celeridade, a economia processual e da oralidade. Na tentativa de solucionar as coisas, solucionar as demandas postas, em tanto no juizado especial civil como no criminal, da forma mais séria, mais econômica e mais simples possível. Ok? Para quem não sabe, um dos preceitos primários do juizado, tanto civil quanto penal, é a questão da menor complexidade. Demandas que envolvam questões complexas, como a realização de perícia judicial, a realização de outras questões, elas são realizadas, elas são remetidas para as varas comuns. Porque juizado, seja criminal ou seja civil, presume-se a menor complexidade, questões que possam ser resolvidas de forma mais célere, mais simples. E aí, senhores, infelizmente hoje a demanda não permite mais que o autor do fato e a vítima sejam, então, direcionados de forma pronta, de forma imediata ao juizado. Então, hoje, o que acontece?
artigo 72. É designada a audiência e essas partes, então, que ainda não são partes, esses interessados, sejam, então, intimados a comparecer à audiência que a gente chama de audiência preliminar do Juizado Especial Criminal. Artigo 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato, a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhado de seus advogados. O juiz, então, senhores, irá esclarecer sobre a possibilidade de composição civil dos danos. Primeira coisa que o juiz vai chamar, senhores envolvidos na demanda ainda não iniciada, envolvidos no fato em que envolva delito de menor potencial ofensivo, primeira coisa que ele vai perguntar, senhores, existe possibilidade de compor civilmente essa demanda? Existe a possibilidade de que essa questão desse conflito seja resolvido através de composição civil dos danos? Indenização? Professora, como é que se dá? Me dá um exemplo. Dou um exemplo. Lesão corporal simples. A professora, sem querer, querendo, passa por cima do pé de alguém com carro. CTB. CTB, sem problema algum. Lesão corporal mediante direção de veículo automotor. Lesão simples, sem maiores danos. Juizado. Tá brincando, professora? Não. E aí, professora? E aí, sim. Simples. Eu chego para a vítima e falo, passei com o carro em cima do seu pé, quebrei sua unha. Vou te dar R$ 2.000 de composição civil a título de reparação de danos. Com esses R$ 2.000, você compra uma unha nova, você faz podólogo pelo resto do ano, ainda fica com troco. O que se busca na reparação de uma lesão corporal? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se alguém machuca vocês de forma culposa, não estou dizendo aquela pessoa que te agride com dó, aquela pessoa que te machuca, te lesiona de forma culposa, qual realmente é o interesse seu, de vítima, de ver essa pessoa vir a sofrer uma sentença penal condenatória com a aplicação de uma pena? Ah, professora, mas a pessoa que machucou merece cadeia. Vou contar um segredo. Dificilmente ela vai receber cadeia. Porque, senhores, quando vocês estudam a aplicação de pena, a teoria da pena, lá em Penal 2, sabe, senhores? Os senhores estudam penas restritivas de direito, artigo 44 do Código Penal. E esse artigo 44 vem dizer para você que quando a pena não for superior a 4 anos, poderá a pena privativa de liberdade ser convertida em penas restritivas de direito. Correto? Que beleza. E aí? Senhores, 99%, salvo algumas exceções, 99% do Estado Especial Criminal não gera uma pretensão punitiva de liberdade, não gera restrição de liberdade do agente, do autor do fato. Acabei de dizer para vocês o que é menor potencial ofensivo. Quando a pena máxima, não for superior a 2 anos. Então, eu estou dizendo para vocês que, em 99% das vezes, vai ser possível o quê? A conversão dessa pena, dessa condenação, em restritivas de direito. E eu pergunto para você como vítima, estaria mais satisfeita? Boa tarde, pode entrar, vem. Calma, eu estava procurando a sala. É de mesmo, querido. Você como vítima, está mais satisfeito com a proposta financeira de composição de danos ou uma sentença penal condenatória no qual se impõe a quem? Se impõe ao autor do fato pagar uma cesta básica a uma instituição carente. Não que eu não acredite no benefício da doação, pelo contrário. Mas você, como vítima, provavelmente vai se sentir satisfeito socialmente quando? Quando você receber essa composição civil. Caso contrário, você está buscando vingança. Então, cuidado, senhores. O direito penal não busca vingança. Ele busca composição social, pacificação social, restabelecimento da capacidade de convivência e de viver em sociedade dentro dos limites impostos pelo ordenamento. Tudo bem? E aí, senhores, na primeira medida, onde vocês ouviram o juiz pela primeira vez, vocês não ouviram MP, vocês não ouviram denúncia, vocês ouviram proposta de composição civil. Proposta de composição civil, essa, lógico, não é obrigatória de ser aceita, mas caso seja aceita, essa composição civil será homologada e será tida como causa de extinção de punibilidade do autor do fato
porque será tida como retratação da representação. A parte representou para que uma demanda penal se iniciasse. E ela vai se retratar a partir do momento que ela compor civilmente com ela. Professora, mas isso também acontece nas ações penais públicas incondicionadas? Sim, senhores. Aqui é o que a gente chama de primeira exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. A possibilidade de demandas que são de natureza de ação penal pública, seja condicionada ou incondicionadas, deixarem de ser propostas em virtude de institutos despenalizadores, em virtude de propostas de lei, em virtude de propostas de conciliação, propostas de transação, propostas de suspensão, que são anteriores à demanda, à obrigatoriedade da ação penal. Ok? Então, senhores, o que acontece? Proposta a composição, ela sendo aceita por ambas as partes, ela é homologada. Ao ser homologada, extingue-se a punibilidade do autor do fato. O Estado perde o direito de punir esse autor de fato, porque os envolvidos chegaram a uma composição civil em virtude do fato criminal. E essa sentença de composição, porque o acordo é homologado através de sentença, essa sentença vale como título executivo para ser executado na esfera civil. Como assim? Eu fiz um acordo de pagar R$2.000, lembra? Para a pessoa para quem eu machuquei? Tudo bem, professor. E aí? Ao pagar R$2.000, problema resolvido. E se eu não pagar? Ah, professor, se não pagar, a composição não vale. Não, senhores. Se eu não pagar... Não, Jéssica, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Boa tarde. Deixa eu explicar para vocês. A composição civil, ela, ao ser homologada na Juizado Especial Criminal, ela vale como sentença, e como sentença ela vale como título executivo judicial. Tudo bem? O que a lei vem dizer? No Juizado Especial Criminal, quando você tem um conflito penal em virtude de delito de menor potencial ofensivo, quando a gente faz um acordo e esse acordo não é cumprido, não é interesse do Estado penal, é interesse da vara civil, do Juizado Especial Civil. Você vai ter um título executivo judicial para buscar na justiça o cumprimento. Isso é a fase preliminar do Juizado Especial Criminal. É a composição civil. Tudo bem? Professora, mas alguém aqui é obrigado a compor civilmente? Alguém é obrigado a aceitar acordo de composição civil? Não, ninguém é obrigado a aceitar. Por isso que a lei vai dizer, primeiro, vai se esclarecer sobre a proposta de composição civil. Caso ela não seja alcançada, artigo 75 vai dizer para vocês, não obtida a composição civil dos danos, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de, então, exercer a representação verbal. Você vai renovar, desculpa, eu uso a câmera para isso, você vai renovar a sua pretensão de vítima. Você insiste na representação, você quer ver essa ação penal dar prosseguimento para buscar, então, a suposta condenação desse suposto autor do fato, porque até agora eu não falei de denúncia, não falei de nada. É tudo uma fase preliminar na tentativa de resolver de forma não penal a questão. Professora, se a pessoa não quiser continuar, ele não compõe civilmente e ele pode aqui não exercer representação e dizer não, a justiça está certa, o juízo está certo, essa é uma questão muito simples, a gente já se entendeu, já está tudo resolvido, vou me retratar da minha representação, não vou exercer o direito de representação. Sem representação, tratando-se aí sim de ação penal pública condicionada, extinta a punibilidade. O processo acaba. Processo que nem se iniciou, porque não tem denúncia, né? A questão acaba. Mas se a pessoa não fizer um acordo civil, insistir em representar, e aí? Artigo 76. Havendo representação, ou seja, a vítima daquele delito de menor potencial ofensivo insiste em prosseguir criminalmente na demanda, ele insiste que o autor do fato seja, então, no caso, processado por isso, havendo representação e não sendo caso de arquivamento, o que é não ser caso de arquivamento, senhores? É quando estão presentes as condições da ação penal. É quando está presente o quê? Uma inicial que pode ser apta, condições da ação, pressupostos processuais de existência e validade e, principalmente, justa causa. Presentes as condições que autorizam o Ministério Público a denunciar, então ele está dizendo para você que se está presente, não é caso de arquivamento. Representou.
Não é caso de arquivamento. O que pode o Ministério Público? Ao Ministério Público poderá propor o que a gente conhece de aplicação antecipada de pena restritiva de direito. Professor, aplicar pena de forma antecipada? Calma. O nome do Instituto é transação penal. Transação penal. E por que chama a lei de aplicação de pena antecipada? A lei chama isso para você entender que a transação penal está limitada à proposta de aplicação imediata de penas restritivas de direito. Você vai poder, Ministério Público, propor às partes a possibilidade de quê? De cumprir penas restritivas de direito, que não vão ter natureza de pena, porque não são aplicadas através de uma sentença penal condenatória. Elas só são penas restritivas de direito porque elas estão no rol do artigo 44 do Código Penal. E aí você vai ver, a transação penal pode propor o que exatamente? Vai lá no 44 do Código Penal e vai estar lá, quais são as penas restritivas de direito? São aquelas. E o Ministério Público pode, então, propor ao autor do fato cumprir penas restritivas de direito. E é o que mais legal. Mas a vítima precisa concordar? Senhores, a participação da vítima acabou aqui, quando ela não quis compor civilmente e ela insistiu em representar. Calma aí, professora. A vítima não quis aceitar o acordo, receber danos morais, ela insistiu em representar a ação, e aí, quando começa a ação, o autor do fato vai receber uma proposta de transação penal, onde, em caso, ele provavelmente vai ser sugerido a ele prestar serviço à comunidade ou então pagar a cesta básica. Em nenhum dos dois casos, a vítima é beneficiada. Então, o que eu preciso lembrar aos senhores? Futuros advogados, havendo possibilidade de composição civil, ela é uma ótima saída. Você perde o direito de buscar indenização possível, mas, em compensação, aquela sensação que seu cliente está esperando como vítima, de ver o réu punido pelo delito, aquela sensação não vai passar. Por quê? Porque a vítima não dá palpite na transação penal. Ela não pode ser contra ou a favor da transação penal. Porque a transação penal é uma proposta de acordo entre o Ministério Público e o autor do fato, somente. Ministério Público, titular legitimado extraordinário da ação penal, vai verificar no caso contrário, caso concreto. Estão presentes as condições da ação. Não é caso de arquivamento. A vítima representou. Então, pelo princípio da obrigatoriedade, eu tenho que propor ação penal. Mas a lei vai me autorizar a propor uma transação penal. Artigo 76. Havendo representação, ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, não precisa de representação. Não sendo caso de arquivamento, o que ele está querendo dizer? Você só pode propor transação penal se estiverem presentes requisitos de uma ação penal. Porque se não tiverem presentes requisitos, o que o Ministério Público tem que pedir? Arquivamento. Não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor aplicação imediata da pena de direito ou multa, a ser especificada na resposta, a ser especificada na proposta. Olha isso, senhores. Existe aqui, então, senhores, o Instituto da Transação Penal, no qual você pode, então, ser beneficiado, autor do fato, em aceitar uma mera prestação de serviço à comunidade ou pagamento de cesta básica. Professora, eu sou obrigado, como autor do fato, a aceitar? Não. Como o Ministério Público também não é obrigado a propor. Tá? STJ e STF já bateram o martelo. A proposta de transação penal, de suspensão condicional do processo e de acordo na percepção penal não consiste em direitos subjetivos do autor do fato, do réu. O Ministério Público não é obrigado a propor, como se fosse um direito seu. Ele tem que propor, caso não o faça, ele simplesmente tem que fundamentar e dizer por que não está fazendo. Para quem não conhece, termo circunstanciado. Quando a gente vai na sede policial, a gente não lavra registro de ocorrência. Não é lavrada, gente. Quem somos nós, né? A autoridade policial não lavra registro de ocorrência, ela lavra termo circunstanciado. Professora, mas olhando aqui no papel, é igualzinho registro de ocorrência. Sim, ele faz às vezes de registro de ocorrência, ele faz às vezes de inquérito policial, sede de juizado especial criminal, tá? E aí uma coisa que eu falo, você vai acompanhar o seu cliente como vítima ou como autor do fato, você vai entrar na sala de audiência, você sabe onde sentar? Senhores.
não sabe onde sentar, né? É normal, tá? É muito normal. Tecnicamente, senhores, não existe violação de regra procedimental ou formalidade, faz o senhor sentar no lugar errado. Mas vamos evitar tomar aquela chamadinha desnecessária quando a gente começa a advogar, porque a gente começa a advogar, assim que a gente começa a advogar, a gente se senta no lugar errado. Na trabalhista acontece muito, né? Que Flávio não queira me matar, Rodolfo não querer brigar comigo, mas somos craques de sentar na trabalhista no lugar errado, porque é exatamente ao contrário do cível, ok? Senhores, a gente brinca, tá? Ministério Público, né, a gente fala, a acusação senta à esquerda do juiz e a defesa senta à direita. Então, se o juiz está de frente para você, você vai sentar à direita do juiz, enquanto a acusação vai estar à esquerda. Professor, e meu cliente? Seu cliente é autor do fato? Ele é réu ainda? Ele é réu? Não, ele não é réu? Ele vai sentar do seu lado à direita. Professora, mas já é ação penal, ele já é réu. Ele já é réu? Ele vai sentar no final da cadeira, que é o lugar do réu. Final da mesa. Tá vendo essa mesinha, essa cadeirinha aqui? Essa aqui é o lugar do réu, tá? E aí, aqui, ó, que bonitinho, para vocês verem. Professora, proposta de transação penal. Proposta de transação penal. O autor do fato aceita. E aí? Aqui, uma sentada de transação penal. Para quem não sabe, é um fato real. Para quem não sabe, a professora de vocês é secretária de juiz. Ela é analista judiciária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, além de ser professora da Estácio, com muito orgulho. Ela também é analista judiciária do Tribunal de Justiça, no exercício de uma função chamada secretária de juiz. Olha que bonitinho. Assentado na qual eu digitei, praticado numa vara criminal. Opa, perdão, isso aqui foi vara? Não, foi vara? Não, foi juizado. Não sei, não lembro, me perdoe. Ok? Na qual, senhores, olha, dois envolvidos, um autor do fato e uma vítima, encontram o quê? A possibilidade de composição civil. Ó, menino, isso aqui é uma composição civil dos danos. Sentença homologatória que leva à extinção da punidade. Já essa, olha que lindo, é uma sentada de transação penal, onde não aceita a composição civil, a vítima insistindo na representação para que aquele delito seja processado e julgado. Então, o Ministério Público apresentou uma proposta de transação penal que foi aceita não só pelo acusado, não só pelo réu e nenhum outro, não só pelo autor do fato, mas como por seu defensor, por seu patrono. Tem que exercer dupla aceitação, tanto do réu, que não é réu, autor do fato, quanto do patrono. E olha que lindo, homólogo da transação penal, determinando que seja realizada pagamento de cesta básica a uma instituição de caridade em 7 vezes. Encaminhado o autor do fato para a Central de Penas Alternativas, ele vai descobrir qual é a instituição caridade que ele tem que pagar essa cesta básica. Ao pagar, o processo volta para a mão do juiz, aonde se extingue a punibilidade do réu por cumprimento dos termos do artigo 89, parágrafo 5º ou 2º, da Lei 9.099. Combinado? Ok? Professora, sou obrigada a compor civilmente? Não, não sou obrigada. Sou obrigado a concordar com a proposta de transação penal? Também não sou obrigada. Sou obrigada a nada. Conhece? Hoje está nessa moda. Não sou obrigada a nada. Ok. Não preciso compor civilmente, não preciso aceitar a proposta de transação. E aí sim, se eu não aceito proposta de transação, o que acontece? Nasce para o Ministério Público a obrigação de propor, senhores, ação penal. A ação penal. Professora, mas e aí? Da cadeia? Pode dar, senhores. Mas olha que lindo. Eu não falei para vocês que a Lei 9.099, ela inaugurou o que a gente chama de institutos negociais e despenalizadores penais? Pois é. E ela não fez isso só com a transação penal e só com a composição civil, não. Olha para a lei. Artigo 88 em seguinte, fala de disposições finais. E aí, no 89, ele vai falar. Nos crimes, artigo 89 da 9.099, nos crimes em que a pena mínima, presta atenção. Como é que se fixa o que é delito de menor potencial ofensivo? Se fixa pela pena máxima combinada ao crime, ao delito. Se a pena máxima não for superior a 2 anos, ou seja, se for inferior ou igual a 2 anos, a gente classifica esse delito como de menor potencial ofensivo.
ao classificá-lo, incide a regra de competência do Juizado Especial Criminal, Lei 9.099, a partir do artigo 69. Não, a partir do artigo 60, ok? E aí o que acontece? Tem todo o rito procedimental da lei que eu estou lendo para vocês. Audiência preliminar, aonde se tenta a composição civil, caso não seja possível, se propõe transação penal, caso não seja possível, então o Ministério Público tem que denunciar. Só que acontece, antes de mandar citar para se defender, cabe ao Ministério Público identificar, no caso concreto, se existe a possibilidade de mais um benefício. Só que agora não é um benefício que cabe só para delitos de menor potencial ofensivo. A suspensão condicional do processo cabe para todo e qualquer crime ou infração penal que tenha como pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Se a pena mínima for 1 ano, 6 meses, 3 meses, perfeito. Cabe o que a gente conhece como suspensão condicional do processo. Professor, e aí? Mais uma vez, sou obrigada a compor civilmente? Não. Sou obrigado a aceitar a proposta de transação penal? Também não. Sou obrigada a aceitar a proposta de suspensão condicional do processo? Também não. Mas olha que lindo. Aqui eu já falei de processo. Se eu falei de processo, eu estou falando de relação jurídica processual formada. Se eu estou falando de processo, é porque, primeiro, o Ministério Público, ao não ser possível a composição civil e nem a transação penal, ele vai denunciar o réu. E ele vai denunciar o réu e citá-lo. Cabendo suspensão condicional do processo, então, poderá apresentar uma nova proposta, agora de sursi penal. Sursi processual, de sursi processual, artigo 89 da 9.099, que diz, nos crimes em que a pena mínima combinada não foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, olha o que eu estou dizendo, senhor, suspensão condicional do processo cabe em qualquer processo criminal, onde a pena mínima seja inferior a 1 ano. Então, ele vai caber em crimes que não são regulados pelo Juizado Especial Criminal. Olha a dica, tá? Nos crimes em que a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 ou 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado por outro processo ou não tenha sido condenado em outro crime, presente os demais requisitos que autorizam o que, senhores? Artigo 77 do Código Penal, suspensão condicional da pena. E aí vocês têm que abrir o 77 do CP e descobrir quais são os requisitos da suspensão condicional do processo. Professora, mas aí está suspendendo o processo. Sim, senhores, já tem denúncia. E a lei vai dizer, antes de receber a denúncia, será então proposta a suspensão do processo, que caso seja aceita, a denúncia então será recebida. Olha que lindo. Denúncia recebida, o que acontece, senhor? Interrupção de prazo prescricional? Não. Denúncia recebida, acordo firmado, homologo o acordo, suspendo o processo e aguardo o cumprimento desse prazo de 2 a 4 anos, no qual deverá, agora réu, porque foi recebida a denúncia, ele foi citado, agora réu cumprir os requisitos apresentados no acordo. Cumpridos os requisitos apresentados no acordo, como reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização judicial, comparecimento mensal e pessoal obrigatório ao juízo, para informar suas atividades, manter seus dados cadastrais atualizados. Cumprido todos esses termos, o que acontece, senhores? Que beleza. A extinção da punibilidade do agente. Homologa-se a suspensão, ela cumprida, o processo volta à conclusão, para que então seja extinta a punibilidade do agente. E aí, senhores, transação penal, suspensão condicional do processo ou composição civil não tornam o réu reincidente, não tornam o réu pessoa com anotação na ficha de antecedentes criminais. Tudo bem? Então, quando vocês forem acompanhar um cliente dos senhores junto ao Juizado Especial Criminal, lembrem disso. Lembrem,
ele não é obrigado a compor civilmente, mas a composição civil impede que aquela pessoa, aquela vítima, venha processar ele na esfera civil. Então, se você conseguir compor civilmente na esfera criminal um valor útil à reparação do dano, lembre, isso vai impedir com que ele venha a ser processado novamente, só que agora na esfera civil. Além do mais, tanto a composição, quanto a transação, quanto a suspensão condicional do processo não tornam o réu reincidente. Tudo bem? Professora, mas não aceitou a transação, não aceitou a suspensão, não aceitou composição, não aceitou nada. O que acontece? Senhores, toca o barco. O réu é citado para apresentar a defesa. Após apresentar a defesa, é marcada a audiência de instrução de julgamento. A audiência de instrução de julgamento é marcada, é realizada todas as oitivas de prova. Primeiro, testemunhas de acusação, depois testemunhas de defesa, realizada a prova documental, interrogatório sempre como último ato, após instrução, interrogado o réu, dá-se vista em alegações finais. Primeiro, sempre para acusação, depois para defesa. Então, o processo é remetido para a conclusão para sentença. Sem problema algum. Combinado? Sentença saindo, senhores. Pretensão punitiva sendo acolhida, a sentença está julgando procedente o pedido da acusação. Sentença penal sendo desacolhida é porque a sentença está julgando improcedente os pedidos da acusação. Qual é a diferença, senhor? Essa sentença penal condenatória, caso seja condenatória, faz do réu futuramente portador de maus antecedentes e, em caso de cometimento de novo fato típico ilícito culpável, portador de reincidência. Ok? Senhores, juizado especial criminal apresentado. Querida, obrigada pela participação. Jana, obrigada, meu anjo. Tudo bem? Qualquer dúvida? Lembrando, senhores, a trilha obrigatória por si só não vale nada. Vocês precisam obrigatoriamente apresentar um relatório ao professor do EP de vocês para que possa ser, né, incluído na pautinha de vocês, para poder valer aquela pontuaçãozinha melhorzinha. Quem está assistindo presencial, fazendo companhia para a professora, vai receber pontuação maior, tá? Então, fica a dica. Próximas trilhas obrigatórias EP1, EP2 e EP3 estão ocorrendo na sala 504 aqui do prédio do NPJ. Se der sua olho no NPJ, vem para cá. Ou então, chega meia horinha antes mais cedo da próxima aulinha e vem assistir as trilhas, ok? Senhores, obrigada, obrigada, obrigada. Pri, a gente se vê em sala. Beijo grande, gente. Beijo. Senhores, meninos,